tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde à nossa professora assistente Sandra Mota, né, nosso diretor de imagem Josiel, boa tarde à professora Jusilene Lima e a todos os professores mediadores que vão chegar aí para acompanhar essa aula de quinta-feira, né? Aula do curso técnico em serviços jurídicos, disciplina ética e relações interpessoais. Simões, boa tarde, sejam bem-vindos, tá? Vamos lá, pessoal, começar a nossa quinta-feira, exatas 13 horas, tá? Os alunos aí que irão começar a chegar, vamos acompanhar. Quem não acompanhar e só chegar lá pela metade da aula, não tem problema, né? Depois acompanha a aula na plataforma do canal Educação ou pelo YouTube, tá? Bocaina, Pajeú, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de ética e relações interpessoais, né? Do curso técnico em serviços jurídicos com o tema governança corporativa, tá? Olha aí, Pajeú, na unidade escolar Cipriano Vieira. Vamos lá, pessoal. Governança corporativa. No roteiro de aula, objetivo do conhecimento, governança corporativa, e o objetivo de aprendizagem, nós vamos apresentar a necessidade de desenvolver políticas de governança corporativa para o desenvolvimento das instituições de forma consciente, ética e justa, tá? Possibilitando um crescimento sustentável e transparente, né? E, da teoria à prática, nós já teremos resoluções de questões, certo? Nessa resolução de questões, é a parte boa da interação da aula. Não digo que durante a aula ninguém pode interagir. Pode, né? Surgiu dúvida, né? Passou por alguma experiência, lembrou de uma situação, né? Quer lembrar se é relacionado, o que aconteceu, a situação aconteceu, se é relacionada ao tema da aula ou não, tá? Então, nós vamos, tá, da teoria à prática, resolver questões. E recordando a aula anterior, olha só, com base no que você estudou na aula anterior, marcar as afirmativas a seguir com V quando forem verdadeiras e F quando forem as afirmativas falsas, né? Na aula anterior, a gente falou sobre desenvolvimento sustentável, né? Crescimento econômico, certo? Participação da sociedade, enfim. O crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população? Verdadeiro ou falso, tá? O desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente? Verdadeiro ou falso? E para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente e a participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Nessas alternativas, nesses itens, né, a questão pede para marcar verdadeiro ou falso. Isso da aula anterior, né? E olha só, né, o crescimento econômico sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população? Não, não sempre se traduz, é falso, tá? Desenvolvimento sustentável está associado, sim, à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente. É falso quando se diz que para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre o erro aqui da afirmativa está aqui no nem, tá? Deve haver respeito. Sempre deve haver respeito com o meio ambiente, tá? Olha aí o pessoal chegando. São Gonçalo, boa tarde. Diana Mendes, boa tarde. De Ipiranga do Piauí. E o último item, a participação e a cobrança da sociedade é fundamental, sim, para que o meio ambiente seja respeitado, tá? Bom, na segunda questão, só recapitulando a aula passada em formas de questões, tá? O órgão governamental, órgão do governo responsável pela fiscalização em âmbito nacional e regional, Greenpeace, Conselho de Administração de Defesa Econômica, Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, que é o IBAMA, ou é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição? Isso está na cara, pessoal. Pegar uma questão dessa numa avaliação, numa prova de concurso,
tá? Vocês já sabem que a resposta, né, é letra C, tá? É um órgão governamental do âmbito ambiental, um órgão ambiental responsável pela fiscalização. Além de fiscalizar, ele controla, tá? No âmbito nacional e regional, né? E não é uma prática do desenvolvimento sustentável, tá? Boa tarde, Orlando. Minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços, estender a durabilidade dos produtos, minimizar a dispersão de agentes tóxicos e fazer acordo com o governo para fraudar a legislação ambiental e, assim, assegurar a rentabilidade do negócio. É lógico que não é uma prática, não condiz com o desenvolvimento sustentável, tá? É letra D, fraudar a legislação ambiental, tá? Bom, e aí a gente começa o nosso tema da aula de hoje de ética e relações interpessoais, falando de governança corporativa. Quando a gente fala de governança corporativa, a gente lembra de quê? Governança é uma política, né, para governar algo. É um processo. É algo que vai ser implantado dentro de uma organização. Por quê? Porque é uma corporativa, né? Então, quando fala de corporação, a gente lembra de organização, a gente lembra de empresa, não é verdade? Então, de início, tá, a gente vai começar a falar sobre a dimensão conceitual desse termo de governança corporativa. Bom, dentre os princípios básicos, a gente inicia falando dos princípios básicos dessa governança, nós temos a transparência, né? Ou seja, tudo tem que estar transparente, todos os processos, toda atividade que vai decidir, que vai deliberar, ser deliberada dentro da corporação, tem que ser transparente, tá? Transparência no sentido de que os colaboradores têm que estar informados sobre aquilo, tá? Sobre aquele processo, tá? Equidade, agir com igualdade e justiça, tá? Todos têm que ter igualdade em alguma deliberação, em alguma ação, e ser justos, tá? Prestação de contas, responsabilidade corporativa. Nesse princípio de responsabilidade corporativa, que é um dos princípios básicos da governança, a gente lembra de quê? Lá da responsabilidade ambiental, né? Que temos a responsabilidade ambiental organizacional, ou seja, do todo, e a responsabilidade individual, tá? Bom, e aí governança corporativa, a gente aprende o quê? Dentro do conceito, tá? Das diversas definições, que é um conjunto sistêmico de processos. Eu iniciei falando que é um processo, né? É uma política, tá? Implantada. E dentro dessa política existe processo. Então, são processos, práticas e normas que regulam uma empresa, né? Com o objetivo de quê? Olha aí. Processos, práticas e normas. Processos, práticas e normas, a gente lembra de quê? Da ética organizacional, né? De outras práticas governamentais, né? De outras políticas empresariais. Tudo isso tem que ser implantado, tá? Paulo Henrique, boa tarde. Dejinha, boa tarde. Bom, com o objetivo de garantir o quê? A ética, né? Garantir a transparência e garantir a gestão, tá? Em outras palavras, governança corporativa é o conjunto de processos, costumes e leis. Se tem costumes, é um processo, são práticas, são normas, são leis, então é algo que vai nortear a forma como uma organização é administrada ou tem que ser administrada, tá? A governança corporativa, para respeitar a ética, deve atender aspectos como, olha só, para atender,
Respeitar a ética deve atender aspectos como sustentabilidade, multicultura, né, e o respeito aos agentes envolvidos. Agentes envolvidos em uma corporação, quem são? Quando eu digo agentes envolvidos em uma corporação, são os agentes envolvidos na empresa. Que são os externos. Vamos dar um exemplo. Vocês são os agentes externos, né? E os internos da organização, os internos da empresa. Nós somos os internos. Certo? Bom, conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, chamado IBGC, tá? Governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, olha só, dirigidas, monitoradas e incentivadas, né? Envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas. Eles convertem os princípios onde tem que chegar ao objetivo comum da empresa, assegurando que os interesses dos administradores estejam alinhados aos interesses dos donos do negócio. Professora, mas como assim alinhar? Assegurar que esses interesses estejam alinhados? Muitas empresas, nós sabemos, né, que quem administra não é o próprio dono do negócio. Nós sabemos disso, que tem empresas assim. Já tem empresas que o próprio dono do negócio, o próprio empresário, é o administrador da sua própria empresa. Um exemplo, a gente já estudou sobre isso, empresas familiares. As empresas familiares, os administradores são os membros da família, já que é uma empresa formada pelos membros da família, por diversas famílias, mas tudo ali unido, né? E aí o que acontece? Até aí, quando se tem somente os membros da família, o que se espera é o quê? Que esses interesses estejam todos alinhados, para se chegar a um objetivo, né? Para conseguir uma produtividade, para que todos saiam ganhando, para atender às necessidades tanto dos agentes internos, que é a própria família dentro da empresa, quanto os agentes externos, né? Que são os clientes, os consumidores finais. Tá? E aí acontece o que quando fala os interesses dos administradores estejam alinhados com o dono? Muitas vezes as empresas familiares começam a contratar pessoas externas, né? Lembram daquela questão do conflito dos agentes externos, né? Que são os administradores, são os profissionais, os consultores. Certo? Beleza? O Alisson Tavares, Pajeú, 9 alunos hoje, boa tarde. Bom, na governança, nós incluímos, né, os sócios, conselho, controles e executivos, né? Então, todos esses controlam essa governança. O conceito de governança corporativa elaborado pelo IBGC apresenta duas dimensões fundamentais, que é a dimensão de sistema e relacionamento. Tá? Dimensões. A dimensão de sistema é o conjunto de vários elementos interrelacionados que compõem um todo, que são as ferramentas para gestão, acompanhamento e controle. Tá? E a dimensão relacionamento, ou seja, estabelecer relação. Mas a relação entre quem? Entre os diversos agentes envolvidos, os agentes internos e os agentes externos. Bom, dentro da importância, ainda falando do conceito, nós temos a importância e benefícios. Tá? Em uma governança, quando se tem a aplicação
né, o desenvolvimento dessa governança corporativa, né, nós temos o alinhamento de interesses que é entre o interesse de quem? O interesse do administrador, que vai administrar aquela corporação, alinhado ao interesse do dono. Tem que haver o alinhamento, gente. Se não tiver alinhamento, vai ter o quê? Conflito. E essa organização não vai para frente. O administrador que está sendo contratado, por exemplo, né, vamos supor, né, vocês não são administrador ou qualquer outro profissional. Vamos supor que vocês são contratados, vocês técnicos em serviços jurídicos, serão contratados, né, por um grande escritório de advocacia. Tá? Camila, boa tarde. Vamos supor, um grande escritório de advocacia, né, formado por membros de uma família muito conhecida. Isso é só um exemplo, né? E aí vocês têm o privilégio, vocês são agraciados em serem contratados por esse grande escritório de advocacia, que é um escritório que responde por muitas empresas. Tá? Vocês são contratados como técnicos em serviços jurídicos. O que é que vocês têm que fazer quando são contratados? Primeiro, procurar saber qual é o objetivo, qual é o interesse da empresa, né? Qual é o interesse do dono, certo? Do grupo de advogados ali, tá? Então, vocês têm que alinhar o interesse de vocês, tá? Como técnicos em serviços jurídicos, naquele desenvolvimento daquela atividade daquele escritório de advocacia. Se não tiver um alinhamento de interesse, gente, aí não dá certo, né? Você é capaz de você nem continuar no seu trabalho. Minimizar conflitos. A gente alinha os interesses para minimizar conflitos, né? Sendo que tem que ter mais transparência em processo de sucessão, monitorar a gestão, identificar, avaliar e mitigar riscos. Olha aí, Theo, boa tarde, seja bem-vindo. Identificar, avaliar e mitigar. Como é que a gente identifica riscos? Monitorando, né? Controlando. Auxiliar no processo de tomada de decisão estratégica, facilitar acesso ao capital. Tá? A governança corporativa possui uma ampla abordagem envolvendo diversos olhares e múltiplos conhecimentos, e ela pode auxiliar as instituições a ampliar o retorno dos seus investimentos, né? Por quê? Amplia o retorno dos investimentos porque aumenta a relação, né, entre os agentes, certo? Jaiana, boa tarde, seja bem-vinda. Maria de Jesus, seja bem-vinda. Aumentar o valor da sociedade, facilitar o acesso ao financiamento de terceiros, captar recursos, tá, no mercado internacional, ampliar os investimentos de sócios antigos e conquistar novos sócios. Dar continuidade à sociedade e obter maior transparência interna. Tá? Ou seja, boa tarde, Sedu, que é de Capitão de Campos, sejam bem-vindos. Ou seja, obter maior transparência interna. Todos os processos têm que estar informados para os colaboradores e não somente para aquele grupo de gestores. Vai implantar um processo desse, um conjunto de processos que é a governança corporativa, não é só os gestores que têm que estar informado, ou treinado, ou capacitado, não. Todos têm que receber treinamento, tá? Senão não vai para frente, certo? Falando sobre o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ações isoladas de governança corporativa são praticadas há anos pelas empresas, em diferentes níveis, conforme o caso. Bom, muitas empresas, né, têm o hábito de prestar conta para a sociedade, desenvolver políticas éticas e garantir acompanhamento e controle que garantam uma gestão transparente. Certo? Porém,
o fato de executarem ações ou práticas, né, isoladas de governança corporativa não possibilita afirmar que essas empresas demonstram um conjunto de práticas adequadas. Né? O fato de executarem ações ou práticas, né, isoladas, algumas, aqui e acolá, né? É como se você quisesse mostrar uma imagem da sua empresa, aí mostra só uma prática, mostra uma ação social. Ah, minha empresa trabalha com sustentabilidade, minha empresa se preocupa com a sociedade, né, com a questão ambiental, aí faz só uma prática. Aquela empresa que faz só uma prática, uma vez ou outra, né, só para mostrar ali, só para mídia, só para marketing, ela realmente faz esses processos? Ela realmente está implantando, fazendo valer mesmo todo o código de conduta? Não, tá? Tem que ter cuidado com isso. Bom, o conceito, critérios e ferramentas de governança corporativa foram aprimorados durante décadas, né? E até hoje estão sendo aprimorados, certo? E continuam em constante desenvolvimento com a participação de quem? De conselheiros de empresas abertas ou fechadas, sócios, executivos de primeiro escalão, auditores, advogados, acadêmicos e consultores. Né? Conta também com análise de divulgação das experiências corporativas, tá? Além da instituição voltada para a temática, e uma instituição destacada na elaboração das práticas, olha aí, instituição destacada na elaboração das práticas de governança é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse instituto que elabora as políticas de governança. Tá? Boa tarde, Adalto. Sem problema, Adalto, seja bem-vindo. Né? Depois pode acompanhar no YouTube ou na plataforma do canal Educação. Beleza? Bom, esse instituto, ele foi fundado em 27 de novembro de 1995, né? E é considerado uma organização sem fins lucrativos, referência nacional e internacional em governança corporativa. E qual é o objetivo? O objetivo é o quê? Gerar e disseminar conhecimento a respeito de quê? Nós falamos que governança corporativa, tá, é um conjunto de processos, práticas, normas, leis, não é verdade? Para se chegar, para ter um desenvolvimento sustentável, atingindo a ética e a justiça. Foi isso que a gente começou a falar, né? Resumindo, tá? Então, gera e dissemina conhecimento a respeito das melhores práticas em governança corporativa, e influenciar o objetivo os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das organizações e, consequentemente, para uma sociedade melhor. Pessoal, prática que fala de desenvolvimento sustentável, né? De uma relação interpessoal entre os agentes internos e externos. Essa relação tem que ser uma boa relação, né? Visando a qualidade, para sempre visando o quê? Uma sociedade melhor, uma melhor qualidade de vida para a sociedade, né? Então, essa empresa, né, é séria, certo? Agora, detalhe, professora, como é que a gente sabe que uma empresa tem uma prática dessa, adota um processo desse, um conjunto sistêmico desses processos? Tem empresas, né, que tem o site, eu tenho certeza que vocês já viram várias empresas na internet. Bota o site da empresa, você vai ler ali visão, valores, missão, né? E sempre eles colocam muito transparente ali o que eles seguem, tá? Agora, detalhe, tem a chamada propaganda enganosa, né? Mas eu tenho certeza que uma empresa não vai colocar uma propaganda dela, né, na internet, certo? Para depois fingir ser o que não é. Né? Acontece. Né? A própria empresa faz uma grande propaganda sobre ela mesma,
né? Mas não é aquilo que ela fala, tá? Ivete, boa tarde. Bom, o IBGC contribui para o desenvolvimento sustentável das organizações por meio da geração e disseminação de conhecimento, de melhores práticas em governança corporativa, influenciando os mais diversos agentes, visando uma sociedade melhor. Tá? Observação. O IBGC desenvolve programas de capacitação e certificação profissional. Olha aí. Programas de capacitação, certificação profissional, palestras, fóruns, conferências, treinamentos. Produz publicações e pesquisas, né? Ou seja, produz artigos, tá? Além de promover grandes eventos como o Congresso de Impacto, as melhores práticas do amanhã, tá? Olha aí, no final, o meio ambiente agradece as boas práticas de sustentabilidade. Com certeza, e a sociedade também, né, Theo? Bom, por essa informação, o que é que se pode pensar? Né? Vamos supor que algum aluno fala assim, professora, eu posso entrar no site do IBGC, né? Já que ele desenvolve programas de capacitação, certificação profissional, palestra, fórum, conferência, eu posso entrar no site e participar de uma palestra, de um fórum, de uma conferência, né? Primeiro, você vai entrar, né? Vai se informar, você vai ler, né? Geralmente, todos os congressos, palestras, fórum, publicações e pesquisas, tem lá a instrução, quem pode participar ou não. Então, com certeza, você, né, de qualquer área, você pode simplesmente entrar no site, ver o que é que você se enquadra, né? Você simpatiza com que tema de palestra, com que tema de fórum, com que tema de treinamento, veja se pode participar e faz, tá? Olha aí, Orlando falando, os jornais estão passando os rios secando nos outros países. Orlando está secando tanta coisa, né? Está derretendo tanto gelo, aquelas camadas de gelo, né? Os animais estão procurando alimento e não encontram, né? Porque já está mexendo em todo o ciclo ecológico, tá? Está acontecendo muita coisa aí. Bom, continuando, o IBGC possui escritórios em Brasília, possui escritório no Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além dos 2 núcleos na Bahia e no interior paulista. Professora, eu não tenho condições de me deslocar até o Ceará. Eu não tenho condições de me deslocar até Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro. Veja se tem palestra online. Veja se tem fóruns, conferências, treinamentos, capacitações online. Né? Veja como é que faz para participar e participe. Tá? Gente, isso soma no currículo. Né? Então, vocês alunos, quero dar uma dica para vocês. Vocês alunos fiquem atentos de vez em quando a fórum, palestra na área jurídica. Né? Mini congressos, encontros. Se não tiver aí no município de vocês, né, que eu creio que deva ter, certo? Fiquem antenados, participem, porque isso é bom para o currículo. Tá? O Instituto, que é o IBGC, desenvolve o programa de certificação para conselheiros de administração e conselheiros fiscais, que permite ao participante adquirir mais conhecimento sobre um conjunto de temas necessários para seu bom desempenho dentro das organizações. Tá? E ao obter essa certificação, ou seja, o participante, ao obter essa certificação, passa a integrar o banco de conselheiros certificados do IBGC. Ou seja, a partir do momento que você faz um treinamento, uma capacitação, participa de algum fórum, né, de alguma conferência, certo? E recebe a certificação,
automaticamente você já está no banco de conselheiros certificados do IBGC, no banco de dados do Instituto. Tá? E seu nome fica lá. Pode ser citado por outros profissionais. Você pode ser procurado por outros profissionais. Bom, para alcançar o propósito, o IBGC guia seu comportamento inspirado pelos seguintes valores, né? Proativismo, diversidade, independência, coerência. No proativismo, quando a gente fala proativismo, a gente lembra de quê? Né? Hein, gente? A gente lembra de ser proativo, de pessoas proativas. Né? É o comprometimento com a capacitação de agentes, né? Com o desenvolvimento e a disseminação das melhores práticas. Só em você ser comprometido e interessado. Tá? Olha só. Interessado, comprometido. Tá? Você já mostra que você é uma pessoa proativa. Não estou falando interesseiro, nem interesseira. É interessado ou interessada. Né? Então, uma aluna ou um aluno interessados, comprometidos, já mostram que são proativos. Porque as pessoas comprometidas e interessadas, elas estão em busca de quê? De mais conhecimento. Elas querem aprender. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Tá? Olha aí, Dejinha falando que Itainópolis sem sinal. No momento, estamos resolvendo com o suporte. Beleza. A Vilane falando que o assunto é muito interessante e importante. Sim. Né? Diversidade, valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões. Independência, soberania nos princípios, zelo pela imagem, imparcialidade em face de qualquer grupo de interesse. Coerência, tá? Harmonia entre as iniciativas e os princípios da governança corporativa, transparência, equidade, prestação de contas, né? E responsabilidade corporativa. Né? Ainda sobre o IBGC, esse instituto ele exerce um papel fundamental na formulação de diretrizes e orientações para a governança corporativa. Os seus membros discutem, os membros do Instituto, discutem e atualizam as políticas e desenvolvem práticas nacionais que são incorporadas pelas empresas. Mas detalhe, um instrumento fundamental de elaboração dessas diretrizes e práticas é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, elaborado pelo IBGC. Esse manual, gente, orienta e auxilia a elaboração e implementação das práticas corporativas. Tá? Bom, temos agora a origem do conceito de governança, né? Conforme explicado no tópico anterior, ações isoladas que contribuem para uma governança corporativa existem há muitos anos, né? Mas o fato de algumas organizações executarem tais ações ou práticas de governança não possibilita afirmar que existe um conjunto de práticas de governança dentro da empresa. O fato de uma empresa, de uma corporação, de uma organização executar algumas ações e de vez em quando, esporadicamente, uma ação que mostra que é uma ação de governança, não quer dizer e não significa que essa organização ela tenha implantado na sua gestão a prática de governança corporativa. É a mesma coisa de você chegar numa empresa e dizer assim, eu queria ver o código, você vai ser contratado, está aqui o código. Tá. Ter o código de conduta empresarial significa dizer que a empresa segue aquelas normas? Hein, pessoal? Não. Você, quando entra numa empresa, você talvez não saiba como é aquela empresa. Não sabe o que se passa dentro daquela empresa. Não sabe como é realmente as relações interpessoais da empresa. Você vai conhecer quando começar a trabalhar. E aí, quando começar
né, a sua atividade, o seu processo dentro da empresa. É aí que você vai ver se realmente a empresa segue um código de conduta, né, empresarial ou não. Tá? O conceito, critérios e ferramentas de governança foram aprimorados durante décadas e continuam em constante desenvolvimento, né, com participação de diversos atores. Quem são esses atores? São os agentes internos e externos. Bom, e um fator histórico? Né? No Brasil, devido à maior abertura para as empresas estrangeiras associada ao processo de globalização, muitas empresas sentiram a necessidade de buscar mercados externos, né, e se fortalecer no mercado interno. Com esse cenário de fortalecimento, né, as empresas foram buscar melhor mecanismo de controle, acompanhamento e gestão. Né. Buscar controle, acompanhamento e gestão. Controle de quê, professora? Do processo produtivo, das atividades que são desenvolvidas. Né? Controle e acompanhamento. Acompanhamento, o que é o acompanhamento? É o monitoramento, é você ficar ali monitorando os setores, monitorando as atividades. Mas para que isso? Para você conseguir gerir, né? Para você conseguir organizar, colocar em ordem a sua empresa, né? Para você conseguir ver os riscos, falhas, erros e onde melhorar, onde evitar que o pior ocorra. Tá? Houve transformações no mercado mundial nos últimos anos que contribuíram para o desenvolvimento e a aplicação das práticas da governança corporativa. Né? E quais foram essas transformações? Mudanças nas empresas, dinâmica do mercado, tá? E globalização, que é a harmonização contábil e internacional. Bom, fatores econômicos. Mais recentemente, ocorreram 2 outros fatos que demonstraram a necessidade, né, das empresas reverem as suas práticas e ampliarem os instrumentos de transparência e segurança. A crise e a turbulência financeira mundial e a aprovação de grandes mudanças legais na contabilidade nacional. Né? Gente, fator econômico foi, todos os setores foram afetados com a pandemia, com essa crise. Tá? A Vitória pedindo para mandar um salve para a Escola João Francisco. Um salve e um abraço para todos. Né? Há muitas teorias de como surgiu o conceito. Né? Segundo o IBGC, a governança corporativa surgiu para superar o quê? Conflito de agência. Clássico. É um clássico esse conflito de agência. Né? Conflito de agência, o proprietário, que é o dono, é o manda-chuva, é o dono da toda, entendeu? Não tem aquela frase? Né? Pois é, aqui é o dono. Né? É o proprietário. Tá? Então, o que é o conflito de agência? O proprietário ou acionista atribui a gestão da empresa para outro indivíduo. Ele atribui toda a administração, toda a gestão da empresa para um administrador contratado, denominado agente. Aqui é o agente. Tá? Que é o administrador. E qual é o conflito? O conflito é quando não há o quê? Os interesses iguais. No caso, o acionista ou o grupo de acionistas, né? O acionista, o dono, o proprietário ou o grupo, pode ser uma empresa familiar, para a gente entender melhor. Né? Espera que o agente contratado tome decisões que busquem atender aos interesses da empresa. Porém, nem sempre isso ocorre.
O administrador entra, começa a conhecer como é a atividade da empresa, começa a conhecer como é o tipo da empresa, vê que tem produtividade, então ele quer o quê? Atender primeiro os interesses dele. Tá? O fato dos gestores terem interesses diferenciados dos proprietários ou dos acionistas gera um conflito de agência. Então, conflito, a gente já sabe, gente, que um conflito é entre partes. Né? Certo? Então, aqui, esse conflito de agência é simplesmente o quê? É quando não há, certo? Quando há divergência de interesses, quando o contratado não atende o interesse da empresa. Certo? Agora, detalhe. Olha só. Muitas empresas familiares têm seus próprios gestores. A gente já viu aqui, né? Então, o que é que acontece com conflitos de empresas familiares? É justamente o quê? A questão de interesses. Né? Tem administradores, tem membros da família que contratam gente de fora para resolver tudo e esquece que dentro daquela empresa tem alguém na gestão. Então, prestação de contas tem que haver. Vendeu, comprou, tem que mostrar, tem que prestar conta para o administrador. Ah, mas eu contratei o administrador. Não, mas a empresa tem. Por que é que você não presta conta também? Tá? Então, se vocês se depararem com alguma situação dessa, conhecerem alguém que esteja na situação, abram os olhos, gente. Está tendo um conflito aí grande. E desse jeito a empresa acaba fechando as portas, encerrando as atividades. Tá? Bom, conflito de agência, a governança corporativa busca evitar ou eliminar esse tipo de conflito, evitando, por exemplo, que o administrador busque resultado de curto prazo, né? Tem que evitar. Né? Resultado de curto prazo tem que evitar, ao invés de preservar a longevidade e o patrimônio da empresa. Não entendi, professor. Ora, se o administrador busca um resultado de curto prazo, esse patrimônio da empresa vai acabar. Né? Porque o interesse da empresa é o quê, gente? O interesse é a longo prazo. E que administrador é esse que é contratado e faz tudo a curto prazo? O que eu planejei, esse administrador está desviando do planejado. Né? Um risco num contexto de negócios é qualquer coisa que ameace a capacidade da organização e que, a longo prazo, ameace a sustentabilidade da empresa. Então, quando os interesses são diferentes, vai haver conflitos. Ao ponto de perder, né? Ou o desenvolvimento, o patrimônio da empresa está sendo ameaçado, certo? Tem dias contados, tá? Bom, os riscos de negócio podem ser riscos puros, riscos especulativos. Riscos puros são eventos negativos sobre os quais a organização não tem controle. Professor, e tem risco dessa forma? Tem. Tem risco que a organização não tem controle. E você quer isso para a sua empresa? Ninguém quer. E os riscos especulativos são efeitos potenciais de ações tomadas e escolhas feitas que podem ter efeitos positivos ou negativos. Né? Ambos têm que ser monitorados e controlados. Tá? Outro modelo categoriza os riscos de negócio como internos e externos, que são resultantes de eventos ocorridos fora da organização. Bom, dentro da governança corporativa, que já é um conjunto sistêmico de processos, de práticas, de normas, de leis, né? Visando o quê? Uma boa relação interpessoal, com ética e justiça, né? Para um bom desenvolvimento de quê? Uma melhoria da sociedade. Né? Dentro desse conjunto de processos, nós podemos implantar a compliance, né? Que é a prática de compliance, a política de compliance. Tá?
Nós já falamos em outras aulas aqui sobre o compliance, né? Transparência dentro dos princípios que foram falados. Quem aí perdeu o início da aula, né? Então a gente começou a falar sobre os princípios. E aqui a gente vai descrever todos os princípios. O TEL, né, falando que geralmente, né, é ao contrário, o investidor proprietário que o retorno curto prazo e alguns gestores incompetentes retardam os objetivos desejados, por isso os conflitos. Geralmente, o dono da empresa, ele quer que o patrimônio dure, né? Numa empresa familiar, onde já tem, né, um histórico familiar, continuando a empresa, por exemplo, o dono, ele quer que continue aquele patrimônio, né, para futuras gerações. O que ele tem que fazer é saber quem empregar como consultor, como administrador, como contador, né, dentro da empresa. Porque senão a empresa fecha as portas. Tá? Tem gente que administra mal. Tenho certeza que vocês conhecem, já se depararam com situações assim. Tá? Luciana, Ana Caroline, boa tarde. Transparência. Disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, partes interessadas. É importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso. Né? Quando eu falo de transparência também, tá? É simplesmente você chegar numa empresa, né? Vamos supor que vocês estão lá trabalhando num escritório de advocacia, né? Ou então num tribunal, certo? Fazendo a atividade de vocês, a função de vocês, e de repente chega lá, né, um juiz pedindo acesso a um processo, a um certo processo. Né? E vamos supor que esse processo tenha sigilo, mas você está dentro do tribunal, se o juiz está pedindo para ter acesso a esse processo, você tem que dar transparência a ele. Tá? O acesso não deve se limitar apenas a dados financeiros, certo? Mas também a dados sobre tomada de decisão e andamento de processo. Outro princípio, a gente falou da transparência agora, é a equidade. Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam, ou o nível de participação na empresa, devem ser tratados de forma justa e igual. Tá? Prestação de contas. A administração deve prestar conta periodicamente sobre toda a movimentação econômico-financeira. Comprou uma luva, preste conta. Comprou um carrinho de mão, preste conta. Comprou uma caneta para todos os setores, né? Comprou equipamento de proteção individual, preste conta. Certo? Lembrando que todo processo é público, salvo os que ocorrem em segredo de justiça. Exatamente, é público. Só que você, Theo, quando chega num tribunal, num fórum, vamos supor, se você chegar num fórum e quiser, hoje, por exemplo, se eu sair daqui do canal Educação, chegar lá no fórum, tá, e pedir um processo meu, eu tenho que estar com o meu advogado. Ele é público. Tanto é que se você quiser saber de alguma coisa da pessoa, você entra no Google, bota o nome da pessoa todo. Você vai saber tudo. Se tem processo na justiça, se tem processo trabalhista, se tem processo... Os criminais, né, não aparecem de segredo de justiça. Certo? Raramente aparece. Então, se eu chegar no tribunal, no fórum, pedir o meu processo, eu tenho que estar com o meu advogado. Ok? Eu sou uma das partes, mas eu tenho que estar com o meu advogado. A prestação de contas precisa ser clara e compreensível, cabendo à organização assumir as consequências dos seus atos e omissões. Responsabilidade corporativa. Esse princípio abrange o quê? O zelo por todo o ambiente, né, e sistemas em que a empresa está incluída. Tá?
Isso inclui responsabilidade financeira, responsabilidade, né, ambiental, forma de tratamento com os colaboradores e outros aspectos. Ok? Bom, e aí a gente começa a falar sobre a prática de compliance. Falei para vocês, né, nós temos dentro da prática de compliance, nós temos normas. Né? Nós temos normas, nós temos regras a seguir. Em outras aulas, eu comentei com vocês que nessa pandemia, muitas instituições adotaram, implantaram, tiveram a necessidade para se reerguer, né, as suas atividades, tiveram que implantar a prática do compliance. É uma prática de ética. É uma prática séria, certo? Que se você agir com atitudes, tiver atitudes antiéticas, você vai sofrer sanções, né? Você pode perder, sim, o emprego. Coisas que tem organizações que, mesmo tendo um código de ética, onde acontece uma atitude antiética, continua do mesmo jeito, não acontece nada. Né? Então, olha só. Um estado como Pernambuco. Né? Eu fiquei até de trazer aqui uma aula, pedi até para passar essa aula para vocês, mostrando uma profissional, né, da área de saúde, também administradora, tá, que trabalha em hospitais no estado do Pernambuco, certo? Ela é a responsável pela implantação de compliance dentro de hospitais. Mas aqueles hospitais, né, grandiosos, que tomaram mesmo, que tiveram a grande responsabilidade na época que teve mesmo o peso do Covid, quando começou mesmo o atendimento, né, questões de aparelho. Então, ela era responsável no estado do Pernambuco. Tá? Então, eu tive uma aula com ela, certo? Onde ela falou um pouco do compliance, mostrou como era aplicada essa prática, tá? E é muito sério, tá? Significa estar em conformidade. Ou seja, a minha organização, a minha escola, né, o meu hospital, certo? A minha empresa está em conformidade com normas, com leis, né? E a lei e a norma não é só a questão do código de ética, não. Tá? É em relação ao direito civil, ao direito trabalhista. Tá? É estar em conformidade. Quando uma empresa adota práticas para estar de acordo com a lei, norma, código interno e externo, aos quais está submetida. Tá? Compliance está diretamente relacionado à governança corporativa, pois é uma das tarefas de uma boa governança garantir essa conformidade. Né? Bom, aqui nós temos né, essa ilustração mostra a visão, missão e valores da Marinha. Né? Visão, ser a principal referência na oferta de produtos e serviços de qualidade em direção às necessidades e desejos da família naval. Né? Qualidade em direção às necessidades e desejos da família naval, não só para quem é o marinheiro, para quem está servindo a marinha, tá? Para quem faz parte da família naval, mas também a família dessas pessoas. Né? A sociedade como um todo. Missão, promover qualidade de vida à família naval por meio de iniciativas de caráter assistencial, sociocultural, esportivo, recreativo e ambiental, preservando as tradições navais e o amor à marinha. Né? Valores, certo? Compromisso com a família naval, nossa razão de existir, ética e transparência, foco na qualidade de serviços, responsabilidade social, simplicidade e agilidade, respeito ao homem e ao meio ambiente. Tá? Sistema de compliance deve ser compreendido como um guia de princípios
e valores que compõem a identidade da organização com foco em sua longevidade, longo prazo, tá? A identidade organizacional, que consiste na junção do propósito, missão, visão, valores e princípios, é a base do sistema compliance, certo? Qualquer decisão e ação numa empresa, olha só, qualquer decisão e ação numa empresa deve transparecer, ou seja, o propósito, missão, visão, valores e princípios, todos têm que ser transparentes. Ok? Compliance práticas. Um dos desafios das empresas é tomar decisões de forma ética. Tomar decisão de forma ética não é só um desafio para a empresa. É um desafio para a pessoa, para o indivíduo. É um desafio para o profissional. Tá? Toda decisão tomada de forma ética é um desafio. Certo? Que são tomadas, em sua maioria, individualmente. Para nortear as atitudes individuais, a fim de que não comprometam o coletivo, é preciso adotar algumas práticas. E quais são essas práticas? Demonstrar o apoio da alta administração para com o programa Compliance. Né? Lembrando da expressão, né, tom vem do topo. Trabalhar o fortalecimento da cultura de compliance, engajando os colaboradores. O engajamento de colaborador vem a partir de onde, gente? Se a gente vai trabalhar o fortalecimento de uma cultura, a gente vai implantar uma cultura, sendo que, para implantar uma cultura, a gente vai terminar mexendo na cultura de cada um. E nossa cultura é diferente. Né? A minha cultura é diferente de todos. A cultura de vocês, cada um é diferente, cada pessoa é diferente. Então, vai atingir. Né? Aí, o engajamento vem de onde? De treinamento, né? De cursos, de capacitação, de qualificação, certo? E já já a gente volta para dar continuidade à nossa aula.